Ok, irmãos, bom dia. Minha oportunidade novamente de falar a vocês é uma honra. Espero que Deus use novamente a sua palavra para a edificação de vocês. Então eu quero começar orando, pedir que você feche os seus olhos e nós falemos com o nosso Pai. Pai do céu, nós somos muito privilegiados porque nós ouvimos o Senhor falar conosco por intermédio da sua palavra, semana após semana. Teu povo tem se reunido para ouvir-te e o Senhor tem sido fiel para conosco. E todo o risco, ou tudo aquilo que fazemos rotineiramente, Senhor, nós corremos o risco de banalizarmos, de acharmos comum. Nossa oração nessa manhã, já quase perto do almoço, é que o Senhor volte a nos dar gosto, alegria em ouvir Tua palavra. Que a gente se encante com as Tuas verdades. Que ela seja sempre alimento para as nossas almas. Que o Teu povo aqui espalhe esse amor por ouvir-te. E que as pessoas das igrejas aqui representadas sejam contagiadas por esse amor, por essa alegria. Essa é a nossa oração e nós a fazemos em nome de Jesus. Amém. Ok, vou pedir para você abrir a sua Bíblia agora no capítulo 2 de Colossenses. E a gente vai ler versos 8 a 15. De novo, eu vou ler um trecho maior do que aquele que eu me propus a expor. No entanto, eu acho que é importante ler o contexto para ficar mais claro aquilo que Paulo estava dizendo aos irmãos de Colossos. Então, Colossenses 2, de 8 a 15. Diz assim: cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo o principado e potestade. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz. E despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Eu vou focar nos versos 13 a 15, tá? 13 a 15. E eu vou fazer algo parecido com o que eu fiz ontem. Ontem eu comecei com Lutero e hoje eu quero começar com Lutero de novo. Agora um pouquinho mais à frente das 95 teses de 31 de outubro de 1517. Eu quero falar de um acontecimento que ocorreu não muito depois, não é tão conhecido, não é tão popular, mas é importante para quem estuda a história da teologia da Reforma, em especial de Lutero. No ano de 1518, portanto um ano depois das 95 teses, daquele evento que se tornou emblemático, Martinho Lutero participou de um debate na cidade de Heidelberg. E nesse debate ele defendeu algumas teses, e dentre essas teses havia uma distinção que os estudiosos dizem que virou uma espécie de representação de boa parte da sua teologia. A distinção era entre teologia da glória e teologia da cruz. Ele fala dos teólogos da glória para encapsular um pouco do que a igreja dos seus dias representava, e a teologia da cruz era aquilo que ele enxergava nas escrituras que a igreja tinha que voltar a compreender. Então deixa eu explicar um pouquinho o que é essa teologia da glória e em que sentido Lutero vai propor um caminho diferente. Lutero havia aprendido com os mestres medievais uma série de coisas com as quais ele estava agora lutando e questionando. Por exemplo, era comum na Idade Média fazer elucubrações acerca de quem é Deus,
e que às vezes as pessoas só não tinham o conhecimento correto ou o método correto. E Lutero vai tentar expor como o conhecimento de Deus não é apenas um problema epistemológico, é um problema moral também. Em outras palavras, quando a nossa vida não tem conformidade com o Senhor, quando nós não entendemos as coisas acerca da salvação em Cristo, por mais que nós tenhamos treinamento acadêmico, nós não temos como conhecer o Senhor bem. Então, Lutero vai falar da importância de conhecer a Deus através da cruz de Cristo. A cruz de Cristo ser a lente pela qual nós conhecemos a Deus. Deus se revela por intermédio da cruz. Mas, ao invés disso, as pessoas da época de Lutero estavam procurando construir Deus conforme o mundo se lhes apresentava. Então, por exemplo, se eles têm um conceito de que Deus é poderoso, eles comparavam com os poderes dos seus dias. E muitas vezes criava-se Deus de acordo com os seus próprios gostos. Então a teologia da glória, para Lutero, era uma descrição da igreja dos seus dias. Ela entende poder e sabedoria em termos humanos. Ela quer conhecer a Deus diretamente em seu poder, sabedoria e glória. E nesse sentido, essa teologia ela espera sucesso total, vitória sobre as batalhas e alegria contínua. A teologia da glória, em suma, ela tem a ver com os meus esforços, com as minhas obras, e entender Deus como alvo do meu esforço em compreendê-lo. Bem, por que é importante eu destacar isso acerca de Lutero? Lutero, na verdade, estava expressando algo parecido com o que Paulo ensinou aos coríntios. Lutero entendia que Deus nos escolheu salvar não pelo caminho da glória, e era exatamente isso que Paulo estava tentando ensinar aos coríntios. Porque na carta aos Coríntios, na primeira carta aos Coríntios, Paulo fala que os gregos gostam de sabedoria e os judeus buscam sinal, e sinal ali é a evidência do poder de Deus, evidenciado, mostrado através de um sinal. Mas Paulo vai dizer que poder e sabedoria deveriam ser reinterpretados pela ótica da cruz. Agora presta atenção em como isso é estranho. Para você pode ser super normal porque você ouve da cruz com frequência, mas eu quero que você compreenda como a mensagem de Paulo para os coríntios era algo muito estranho. Interpretar poder e sabedoria pela ótica da cruz parecia uma contradição. Por quê? Porque Deus ensina sabedoria pela loucura da pregação. Deus ensina sobre poder pela fraqueza da cruz. Então parece que o que ele está ensinando é contraditório. E presta atenção em como Jesus Cristo de fato ele se contrapõe às expectativas dos seus dias. Por exemplo, ele não veio como estadista com exércitos para destruir os seus inimigos, como talvez os judeus esperassem acontecer para poder ter libertação. Pelo contrário, ele vem como um bebê na manjedoura, indefeso, ele precisava trocar fralda. Como disse o reverendo Hermes, tem homem de verdade, ser humano de verdade. Precisava trocar a fralda dele, ele precisava aprender a andar. Ele também tropeçava, ralava o joelho. Eu não estou dizendo isso para banalizar o nosso Salvador. Não, é para dizer que ele veio frágil. Frágil. Ninguém esperava o Rei da Glória aparecendo frágil desse jeito. Ele também não incorporou a sabedoria de um filósofo ateniense, um professor da Federal de Atenas, com um PhD. Não, ele não se apresentou assim. Contra a expectativa dos gregos, ele viveu entre vergonhosos e desprezados. Ele dava aula de escola dominical para prostitutas, para publicano, entendeu? Assim, aquele trabalho simples que você tem, não pense que é muito diferente do que o Salvador teve. Ele lidava assim, com gente assim, simples, que não tinha muito treinamento. Então, nesse sentido, Jesus Cristo foi contra a expectativa de todos. Nos salvou por intermédio da fraqueza e da vergonha de morrer na cruz. E é nesse sentido que Lutero vai se apropriar de algumas verdades que ele está aprendendo com o apóstolo Paulo, sobre como é que nós conhecemos a Deus. Sempre conhecimento refratado pelo prisma da cruz. Agora, eu estou dizendo essas coisas porque eu creio que aquilo que Lutero aprendeu e que encapsulou, de certa forma, várias das ênfases da sua teologia, que refletia o ensino de Paulo, também é importante para os nossos dias. Muito importante. Eu quero dar alguns exemplos de como nós também, por vezes, procuramos caminhos de glória e não caminhos de cruz. E já vou dizer uma coisa relacionada ao nosso tema geral. Ontem eu falei da suficiência de Cristo, e eu vou continuar falando da suficiência de Cristo, e dizer que suficiência de Cristo não é as pessoas trocarem Cristo por outra coisa.
é as pessoas ainda gostarem de Cristo, ainda amarem a Cristo, mas acrescentarem alguma coisa que não reflete as glórias do Salvador. E isso é mais comum do que a gente imagina. Eu quero dar alguns exemplos de como em nossos dias, na religiosidade de nossos dias, muitas vezes as pessoas procuram superar suas derrotas e vencer os seus medos e angústias por caminhos espirituais, mas propostos por homens. Então, caminhos espirituais. Eu quero dar exemplos aqui de caminhos propostos por homens, não caminhos propostos, o caminho proposto por Deus. Caminhos propostos por homens que minam a suficiência de Cristo, como eu falei, porque acrescentam outras alternativas que tomam o lugar, ou que repartem o lugar com o Senhor. Eu disse uma frase, não está nem no meu esboço isso, eu disse uma frase numa série de mensagens na igreja que vira e mexe eu lembro dela como sendo muito importante, eu quero compartilhar com vocês agora. A sagacidade de tudo aquilo que é contrário a Cristo é a seguinte, escuta isso aqui: o inimigo, ou as heresias, ou os falsos deuses, deixa eu usar essa linguagem, os falsos deuses toleram ser a outra. Numa linguagem sexual eu estou falando, tá? Deus não reparte a sua glória. Por que eu estou dizendo isso? O fascínio da idolatria é que a idolatria não pede para você abandonar o seu Deus. Ela começa dizendo assim: eu topo ser amante. Você continua adorando o Senhor, mas a idolatria, ela topa ser a amante. O nosso Salvador é que não tolera ser traído. Então, suficiência de Cristo é algo que a gente tem que voltar sempre. Por quê? Porque quando nos é proposto um caminho alternativo, nunca é um caminho para abandonar a Cristo, como eu falei ontem, mas para acrescentar outras propostas. Eu quero dar alguns exemplos, eu vou dar 3 exemplos aqui. 3 categorias. Vou começar com os nossos conhecidos e tão numerosos no Brasil, neopentecostais. Quando o neopentecostalismo propôs caminhos como, por exemplo, quebra de maldição ou teologia da prosperidade, para vencer algumas das angústias, medos, dificuldades, anseios que as pessoas têm por o que vai acontecer com a minha vida, muitas vezes estavam cegos para a ideia de que eles estavam abrindo mão da suficiência de Cristo. Por quê? Porque quando botavam um líder para quebrar a maldição, estava se esquecendo de que alguém já quebrou a maldição. Jesus Cristo é apresentado em todo o Novo Testamento como sendo aquele que entra na casa do valente, amarra o valente, sujeita tudo ao seu controle. Mas a quebra de maldição, embora apareça em nome de Cristo, ela é uma proposta de algo que é feito do lado de Cristo, ou juntamente com a pregação do Evangelho de Cristo. E nesse sentido, ela mina a suficiência do Salvador. Mas talvez você diga assim: pastor, graças a Deus, minha igreja não é neopentecostal. Ai, que bom, pastor, desse problema não tem. Então vamos falar de outros problemas. Existem caminhos que eu chamo de religiosamente seculares. Por que eu digo religiosamente seculares? Porque às vezes a gente faz coisa que não é considerada religiosa, é secular, mas a gente dedica tanta esperança de que aquilo vai resolver o nosso problema, que se torna religioso, nosso coração se apega a isso. Então, por exemplo, quando pessoas buscam resolver o seu problema de confiança, seus medos, angústias, ansiedades, através de remédios e terapias, muitas vezes sem saber, eles estão minando a suficiência de Cristo. Deixa eu explicar como. Quando a terapia é feita dissociada de uma antropologia bíblica, não importa a linha, quando ela é feita dissociada de uma antropologia bíblica, às vezes ela dá a impressão de que sara você. Tem pessoas que dizem: pastor, tenho ido lá, tem sido muito bom. Mas um autor especializado nesse assunto, chamado David Powlison, fala que o que acontece é rearranjo de ídolos. Por que se sente melhor? Porque alguém diz assim: não, isso aqui está errado, sabe o que você tem que fazer? Você tem que fazer isso. Aí ele fala: nossa. Aí ele sai de lá aliviado, mas na verdade ele só trocou de ídolos. Por quê? Só tem um jeito de nós sermos genuinamente remidos, é se Cristo toma o lugar dele. Senão tudo que a gente faz é rearranjo de ídolos, é mudar os amores, é mudar o foco da nossa vida. Então, nesse sentido, a suficiência de Cristo é minada. Mas talvez você diga assim: não, pastor, graças a Deus, não, eu tenho orientado a minha igreja nessa área. Então vamos falar dos caminhos mais comuns das igrejas evangélicas nossas. Então eu vou dar um exemplo, e tem a ver com o livro que foi anunciado aqui. Frequentemente nós tentamos descobrir a vontade de Deus, como se fosse assim a maneira mais piedosa de dizer: eu amo Deus, sabe, pastor?
Eu amo a Deus, eu quero descobrir a vontade dele para a minha vida, a vontade para a minha vida profissional, a minha vida amorosa, tal. Mas nós nos esquecemos de que o Senhor Deus deixou a vontade dele revelada num livrinho bem grossinho. E que esse livro aqui, nunca tem a expressão descobrir a vontade de Deus, sabia? Porque não é você que descobre a vontade de Deus, é Ele que a descobre para você. Descobrir significa revelar, quem revela é Ele, não é você. Quem abre os olhos é Ele, não é você. Então nós usamos a expressão de maneira invertida. Não sou eu que descubro, é Ele que descobre. Ele fez assim, Aí você fala, é assim. Ele que descobriu para você, Ele que revelou para você. Tudo que Ele pede para você é conheça. Procurai compreender qual a vontade do Senhor. Efésios 5:17. Mas por que eu digo que isso aí é um problema? Porque a gente não percebe que às vezes esse tipo de espírito mina a suficiência de Cristo. Deixa eu explicar como. As pessoas que normalmente estão atrás de descobrir alguma orientação específica para o seu trabalho, para o seu vida amorosa, ou para profissional, ou sonhos, ou muda de cidade, ou compra aquela casa, o que eu faço? Eu queria saber a vontade de Deus. Frequentemente elas estão desejosas de ouvir alguma coisa que não está aqui. Não é que isso aqui é ruim, pastor. Pelo amor de Deus, pastor, isso aqui é a Bíblia Sagrada, pastor. Elas não desacreditam na Bíblia Sagrada, mas elas gostariam de uma orientação que não está na Bíblia Sagrada. O que elas gostariam mesmo é aquele e-mail do Senhor caindo na caixa de entrada dizendo a resposta para a sua pergunta é, não é? Vinda do céu, endereço celestial caindo na caixa de entrada, e você fala, Senhor, obrigado pela resposta. Na verdade isso aí é minar a suficiência de Cristo, sabe por quê? Porque nós não entendemos que aquilo que Ele nos deu é suficiente para nos dar sabedoria para tomar decisões santas. A gente gostaria de ouvir o caminho de atalho, o caminho mais rápido, o caminho mais pronto. É como se Cristo fosse muito bom. Nossa, eu amo ouvir pregação, pastor, amo ouvir pregação, gosto demais. Mas Ele gostaria de algo a mais do que só a pregação do Cristo crucificado. É nesse sentido que eu digo que existem várias maneiras, neopentecostais, seculares e até bem evangélicas, da gente minar a suficiência de Cristo. A gente procura solução para os nossos anseios, medos, angústias, ansiedades, em caminhos que não são bíblicos. Portanto, é teologia da glória, não teologia da cruz. E é nesse sentido que esses caminhos redentivos, eles tentam repartir a glória de Cristo com quem não deve receber a glória. E é por isso que eu quero me voltar para esse texto, porque esse texto tem a ver com isso. Quando Paulo escreve aos Colossenses, ele sabe que os de Colossos estavam enfrentando essa tentação de buscar refúgio em outras forças espirituais. Fala na sequência do texto nosso, fala de culto a anjos. No texto que a gente leu fala, cuidado para que ninguém venha vos enredar com filosofias. Quer dizer, havia um ensino ali acontecendo e cercando, que parecia colocá-los numa situação de perigo. De perigo por quê? Porque, repito, não estava questionando se Cristo valia ou não, mas questionando a suficiência dele. O solos Christus estava sendo minado. Eles tinham alguns receios de espíritos malignos, alguns estudiosos vão colocar e mostrar isso muito claramente. Eles tinham receio de alguns espíritos malignos, então eles querem ser libertos da influência desses poderes. Para isso eles procuram algum tipo de caminho espiritual para se protegerem desses poderes malignos. Era assim que a suficiência de Cristo era minada. Então eu quero falar disso. Eu quero falar de como Paulo vai agora mostrar nesse capítulo 2 um caminho muito estranho para eles, um caminho de cruz, não de glória. Por quê? Porque Paulo vai falar algumas aparentes contradições. Ele vai falar de vida pela morte. E é verdade, não é? A Escritura não fala que aquele que quer viver tem que abrir mão da sua vida, aquele que tentar segurar a sua vida, ele a perde. O Senhor Jesus usa algumas coisas assim que surpreendem. Paulo vai falar de vitória pela derrota. Para você vencer tem que perder. Mas ele vai falar. Ele vai falar de conquista pela perda. Você quer ganhar o mundo inteiro? Vai perder a sua alma. Você quer ganhar a sua alma? Então você toma a sua cruz, negue-se a si mesmo, siga. O Evangelho não está cheio disso? É disso que Paulo vai falar aqui. Ele vai falar dessas aparentes contradições, mas de como o caminho de cruz é olhar para tudo ao nosso redor através da cruz de Cristo. E Paulo então vai nos encorajar através dessa ótica da cruz. Eu vou falar de 3 coisas aqui tiradas do texto. A primeira delas, verso 13, depois 14, 15. A primeira, no verso 13, é vivificação,
Quero mostrar como é que o apóstolo Paulo vai falar de vivificação para encorajar aqueles crentes de Colossos e, consequentemente, nós sermos encorajados com isso. Olha o que diz o versículo 13. Fala assim: e a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos. Então veja que o apóstolo Paulo vai nos apresentar vai apresentar aos colossenses e também a nós a ideia de que antes de Cristo, antes daquela reconciliação que eu falei ontem à noite, nós éramos mortos. E por que éramos mortos? Duas razões colocadas no texto: as nossas transgressões e a incircuncisão da vossa carne. Ser morto por causa dos nossos pecados é uma coisa relativamente conhecida no nosso meio. A gente está acostumado a ouvir a ideia de que, Efésios 2:1, estando mortos em nossos delitos e pecados, vos deu vida, tal. A gente ouve disso com frequência. Mas incircuncisão da vossa carne é uma frase um pouco mais estranha para nós. Não é justo deduzir que Paulo estava querendo dizer assim para eles: olha, vocês, sabe por que vocês estão separados? Porque vocês não são circuncidados na carne. Se vocês fossem, vocês fariam parte do povo de Deus. Ele não está propondo aqui uma circuncisão física, até porque ele estava combatendo falsos mestres que propunham alguns caminhos, inclusive judaicos. No versículo 16 e 17 do nosso texto fala assim: ninguém pois vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Sombra de Cristo. Não vá atrás dessas coisas. Essas coisas não são o alvo final. O alvo é Cristo. Então é muito estranho, se Paulo está combatendo aqui algumas tendências judaicas, numa espécie de legalismo, é muito estranho que Paulo aqui estivesse propondo circuncisão na carne. Então o que a gente entende a partir do contexto? De que é verdade que eles eram separados da comunidade da aliança, isto é, eles não tinham um sinal da aliança, mas eu creio que Paulo está se referindo a um estado de separação espiritual. Até porque, olha o que ele diz lá no versículo 11 do capítulo 2, parte do texto que a gente leu: nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas do despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Então, ele não está usando linguagem agora material, ele está dizendo: vocês foram circuncidados, mas não fisicamente. Vocês foram circuncidados, isto é, vocês foram aproximados de Deus, vocês foram separados por Deus. Circuncisão era sinônimo de tudo isso, era um sinal que marcava o povo da aliança, separava o povo da aliança, trazia o povo da aliança junto do Deus da aliança. Vocês foram trazidos para junto de Deus por intermédio da circuncisão e a morte de Cristo. Então aqui, quando fala que vocês estavam mortos pela incircuncisão da vossa carne, não está falando prioritariamente do fato deles serem gentios e não fazerem parte dos judeus porque eles não tinham circuncisão. Ele está falando de um elemento espiritual aqui. Deus removeu o nosso estado de separação. Paulo quer que os colossenses não tenham os temores de morte que normalmente nós temos. Olha que curioso, né? Deus vence a morte com a morte do seu filho. É por isso que um puritano escreveu um livro que ficou muito famoso, A Morte da Morte na Morte de Cristo. John Owen na verdade não foi criativo somente, ele entendeu Hebreus 2. O autor aos Hebreus já tinha falado isso no capítulo 2, versículos 14 e 15. Então o que ele estava articulando naquele livro era a importância da vitória de Cristo sobre a morte na cruz do Calvário. Bem, por que é importante Paulo falar disso? Eu quero que você entenda que se ele diz assim, versículo 13 novamente: e a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele. Eles não deveriam temer morte, eles têm vida. Eu digo isso porque temor de morte é uma coisa bastante comum no ser humano. E eu não digo que ela tem que ser o medo da morte, ou a morte tem que ser encarada como algo bom. Não é bom, é salário de pecado, biblicamente falando. Por isso que a gente não precisa necessariamente encarar a morte como Sócrates encarou. Algumas pessoas que às vezes comparam Sócrates prestes a tomar o cicuto, o veneno, e falando lá com os seus discípulos que ele estava bem, que ele ia desprender a sua alma do seu corpo, libertar-se do seu corpo, encarando a morte aparentemente de forma tão corajosa, tão ousada. E aí você vê Jesus fala assim: estou angustiado. Na mente das pessoas do mundo, Jesus parecia bem mais fraco do que Sócrates, mas é porque Jesus entendia o impacto da morte. Ele sabia o que era morte. Morte é juízo.
para ele era juízo, de maneira bastante intensa. O juízo que era para cair sobre você, estava caindo sobre ele. Então, por que é importante nós entendermos morte assim? Porque agora nós deveríamos encarar morte de outra maneira. Nós temos que ser libertos do medo da morte, porque para nós agora a morte não é mais juízo. Não significa que a gente não lamente, não significa que a gente tenha vontade que não aconteça. É normal ter vontade que não aconteça. Veja só, eu e você frequentemente pensamos sobre as pessoas próximas de nós, aqueles que nós amamos, que a gente não gosta nem de pensar no dia em que o Senhor for levar. Seja mãe, pai, irmão, irmã, filho, filha, cônjuge. Isso dói só de pensar. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: nós não podemos encarar essa realidade como se fosse algo que vai nos desestabilizar. Às vezes crente usa a frase que não devia usar. O que vai acontecer? O que será de mim se você morrer? Eu costumo dizer que tem uma frase que é resposta perfeita. Parece descaso, mas não é. O que será de mim? O que Deus quiser. É sempre assim, não é? O que será de mim? O que Deus quiser. E Deus sabe. Ele sabia o que ia fazer com Jó. Jó poderia ter dito: Senhor, o que será de mim agora que eu perdi todos os meus filhos? Mas ele não precisou dizer isso, porque ele sabe que o Senhor dá e o Senhor tira. Bendito seja o nome do Senhor. Então é sempre o que o Senhor quiser. E por que eu digo isso? Porque morte para nós não é uma realidade que deve nos assustar. É uma realidade que já não nos aflige mais. Nós não sofremos mais morte como juízo. Inclusive as Escrituras falam isso. Nem todos dormiremos. Quando está falando da volta de Jesus Cristo, nem todos dormiremos. Quer dizer, alguns de nós não vão morrer, mas transformados seremos todos. Todos nós seremos preparados para aquele dia. Mas por que nem todos os fiéis dormirão? Porque morte não é mais salário do pecado para nós. O pecado já foi pago. Morte para nós é lucro. Não é assim que Paulo fala? Morte para nós é ganho. É ganho. Agora, é interessante isso, porque nós não estamos acostumados a olhar para a morte como ganho. Todas as vezes que eu falo desse assunto, eu me lembro da história. Minha esposa uma vez foi com um grupo de adolescentes para um parque de diversão, e ela gosta de aventura. Ela é meio doidinha da cabeça, ela gosta de adrenalina. E ela foi com dois moços num brinquedo que era um cabo de aço que suspendia você a muitos metros de altura, depois soltava em queda livre para você. Foi ela e dois meninos. E ela estava lá subindo, e o negócio começou a subir. E ela falou assim: pessoal, tá ficando alto. Mas ela estava brincando com eles, porque ela era mais corajosa que eles morrendo de medo. Fala: Nathalie, não fala isso. Aí até que chegou no momento que ela disse assim: pessoal, preciso de uma ajuda de vocês. Se eu morrer, fala pro Weber que eu amo. Aí a reação deles falou assim: para com isso, você ainda casou e a gente que nem namorada tem. Por que eles reagiram assim? Porque raramente a gente olha para a morte como sendo lucro. Aqueles meninos, eles queriam curtir a vida primeiro. Eu entendo, é normal a gente se sentir assim. A gente ter desejo de casar, de ter filhos, de construir alguma coisa. Mas às vezes a gente luta contra a nossa incredulidade de que quando o Senhor nos levar é ganho. Então, o apóstolo Paulo está dizendo assim: vocês estavam mortos, mas Ele vivificou. Vocês têm agora vida eterna. Quando vocês morrerem, vocês não vão perder o vínculo com... Vocês não estão mais separados de Deus. Morte é separação, mas para vocês não é mais. Morte é caminho de entrada para estar com Cristo. É o que Ele falou para o ladrão lá na cruz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Para Ele morte foi lucro. Para Ele foi lucro. E a gente precisa ser libertado do temor da morte através da cruz de Cristo. Meu segundo ponto está no verso 14. Verso 14 fala assim: tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz. Se o primeiro ponto foi vivificação, o segundo é redenção. A palavra redenção é importante porque está ligada com o que esse texto significa. Bem, por que redenção? Eu falei ontem que redenção é uma analogia comercial, porque diz respeito a pagamento de um preço, libertação de um escravo. A ideia é uma analogia para explicar a obra de Cristo na cruz por outra ótica. Se reconciliação diz respeito ao relacionamento pessoal, redenção diz respeito a libertar alguém de uma dívida.
né? Então, por exemplo, no mercado, quando o escravo estava lá e você queria libertar aquele escravo, você pagava o preço. Às vezes o preço dele não era a gente está acostumado a pensar em segregação racial e escravidão racial como sendo algo subjetivo. Naqueles tempos não era subjetivo. Um escravo valia aquilo que ele devia. Muitas vezes ele era escravo porque ele devia dinheiro. Então como é que você libertava o escravo? Pagando aquilo que ele devia. Essa era a manumissão, era a libertação do escravo. Então, redenção, a linguagem bíblica de redenção tem a ver com Jesus Cristo pagar o preço suficiente para nos libertar de nossa dívida. E esse texto tem a ver com isso. Ele fala de um escrito de dívida que era contra nós. Um escrito de dívida. O que é esse escrito de dívida? Essa expressão ela gera bastante debate na academia, mas me parece que a opinião mais consistente é aquela de um documento oficial no qual o próprio devedor ele assina dizendo: realmente eu estou devendo isso. Aquilo era chamado de um escrito de dívida. Ele escrevia e dizia: eu reconheço, realmente eu estou devendo isso. Então esse era um documento importante que ficava em posse de quem precisava receber, para dizer: ó, lembra, você disse que devia. Então era um documento oficial. E essa linguagem então ela é usada por Paulo, de que nós temos um documento oficial que diz que nós temos dívidas. E esse documento oficial constava de ordenanças. O que são essas ordenanças? O mais lógico à luz das escrituras é entender que isso remonta à lei mosaica. Remonta à lei mosaica porque fala da lei como sendo o nosso padrão. Quando nós estamos aquém desse padrão, nós temos dívidas, nós quebramos ordenanças, nós nos tornamos transgressores da lei. A lei de Deus traz as acusações que confirmam a nossa dívida. Então, perante a lei santa, todos nós somos culpados e inevitavelmente sabemos dessa culpa. Isso aqui é interessante. Romanos 1,32 fala que mesmo os homens sem Deus, eles sabem que estão errados, mas eles não só fazem, mas aprovam os que fazem. Então existe a ideia de que os gentios, por causa da lei impressa nos seus corações, eles não estão completamente alienados da ideia daquilo que é certo ou errado. Eles têm uma vaga noção, mas eles procuram suprimir isso. Eles procuram se livrar disso que tanto incomoda as suas consciências. Então, por que é importante nós falarmos disso? Porque quando o Espírito de Deus vem e nos molda e nos convence da nossa dívida, né, do juízo, do pecado e da justiça, ele também nos livra do peso da culpa genuinamente. Então é isso que o versículo 14 vai falar, que havia um escrito de dívida contra nós, e esse escrito de dívida, Cristo removeu. Olha lá, verso 14: o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando na cruz. A ideia de remover é uma palavra que está mais ligada à ideia de apagar um papiro. Então é como se Jesus Cristo estivesse tirando, anulando ou colocando aquilo como não mais válido. Ele apaga a dívida para nos dar um novo começo. Abre em Isaías 43, olha que interessante como Paulo está se apropriando de linguagem que o profeta Isaías já havia utilizado. Isaías 43, verso 15, diz assim: não é esse texto. Eu tenho a referência errada, eu estava olhando isso hoje pela manhã. É um texto que fala exatamente do perdão de dívidas, e fala dessa ideia de libertar-nos da dívida, tá? Eu procuro depois, talvez seja um capítulo para lá ou para frente. A ideia de perdão de dívidas, Paulo está usando uma linguagem que é muito semelhante àquilo que o profeta Isaías usou. Inclusive a palavra utilizada na Septuaginta é a mesma palavra. 25, então é isso. Eu falei 42:15, mas é 42:25, obrigado. 42:25 fala assim: eu mesmo sou o que apago as suas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. A ideia de que o Senhor Deus, ele anula o escrito de dívida. Isso mesmo, ele anula o escrito de dívida. Obrigado pela ajuda, Adriano. A segunda imagem que coloca é encravando-o na cruz. Ele encrava esse escrito de dívida na cruz. E essa última expressão, ela faz alguns estudiosos lembrarem de uma outra cena na crucificação.
Você lembra que Pilatos, quando vai crucificar Cristo, ele manda colocar uma plaquinha lá, né, dizendo Jesus, o rei dos judeus. Inclusive, essa placa gerou uma certa polêmica, porque os judeus não gostaram que Pilatos colocou aquilo. Eles disseram assim: coloca aqui, ele se diz o rei dos judeus. Presta atenção, por que há esse debate, essa disputa? Alguns estudiosos dizem que aquela placa normalmente representava o crime pelo qual alguém estava sendo morto, estava sendo crucificado. Era o chamado titulum em latim, era aquilo que mostrava qual era a sua dívida, qual era a razão de você estar sendo levado na cruz. A maneira de Pilatos provocar os judeus é dizendo: ele está sendo crucificado por ser rei de vocês. Aí os judeus entendiam diferente: não, ele está sendo crucificado porque ele se diz rei. Isso é uma blasfêmia, entendeu? Eles estavam disputando qual era a razão da morte da cruz. Parece-me que Paulo se apropria desse texto para dizer: não, a real razão dele ter sido crucificado são os seus pecados e os meus pecados. O escrito de dívida que era contra nós, esse ele encravou na cruz, esse ele prendeu na cruz. É por essa razão que ele morreu. É por causa dos seus pecados e dos meus pecados. Agora, por que eu estou falando disso? Por que esse texto é tão importante para alguém que busca libertar-se dos seus medos, temores, ansiedades, angústias, além de Cristo? Porque Paulo está tentando mostrar que Cristo é suficiente para nos libertar dos nossos medos. Medo de culpa. Eu falei de medo de morte no primeiro ponto. Agora eu quero falar de medo de culpa, que é alguma coisa que nos assola com frequência. Olha que interessante. E isso parece que faz parte do ser humano pecador desde o início. Você já não viu criança falar assim: nossa, eu não posso falar para minha mãe, ela vai me matar. Aquele medo de culpa, não é? Ou a adolescente que não quer chegar para a mãe e dizer que ela está grávida porque ela tem medo de envergonhar a mãe. Ou quando a gente fica adulto e alguém fala assim: parece que não deu nada na vida, a gente tem medo de fracassar. O nosso medo de nós não fazermos algo bom com a nossa vida. Parece que a gente sempre luta com os erros do nosso passado e o medo de não sermos desvinculados deles. Uma vez eu precisei aconselhar uma senhora que vinha do islamismo e que ainda lutava contra a ideia de ter uma fama ruim na família por causa de alguns tropeços. Quer dizer, ela não tinha ainda se alimentado da cruz de Cristo para libertá-la do medo da culpa. Mas não é um problema só dela, é um problema de muita gente. E é por isso que eu vejo que essa mensagem é importante. Quer ver um exemplo? Nós criamos uma cultura evangélica em que a gente assusta as pessoas dizendo assim: no juízo final vai ter um telão que vai mostrar todos, não é? Você já não ouviu essa? Quem não ouviu essa? Vai ter um telão que vai mostrar tudo aquilo que você fez. Os crentes ficam de cabelo em pé, porque já pensou aquilo que ele fez no sábado aparecer no telão. Lógico, a gente fica angustiado, porque ninguém quer a sua vida exposta, escancarada. Mas a gente criou um conceito errado. Como é que Jesus Cristo vai fazer do dia que é motivo de glória e alegria para você um dia de vergonha? Ele que assumiu vergonha. Você não precisa mais ter temor e senso de culpa. A única coisa que pode aparecer naquele telão é um monte de sangue. 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 E não é seu. A gente tem que aprender a ser liberto do temor de coisas passadas e não sermos arrancados de paz e alegria por causa do que nós fizemos. Cristo Jesus nos chama à cruz sempre. E ele disse assim, o apóstolo João disse assim: eu escrevi para vocês não pecarem, mas se vocês pecarem, saibam que tem um advogado, alguém que intercede por vocês. E eu acho tão lindo o papel do nosso advogado. Sabe por quê? O nosso advogado não só nos livra de acusações, ele também intercede pela nossa santificação. A obra de Cristo como nosso intercessor não é só para a nossa justificação, mas para a nossa santificação. Ele orava já em João 17, como o reverendo Hermes lembrou: santifica-os na verdade, tua palavra é a verdade. Ele roga para que você e eu não sejamos só perdoados de todo o pecado, mas purificados, não é? Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar dos pecados, ponto. Não, pastor, tem uma outra parte: e nos purificar de toda injustiça. Gente, olha que coisa preciosa. Você sabe que quando você confessa seus pecados ao Senhor e pede que a cruz de Cristo de novo faça sentido para você, Ele não só te garante perdão, mas Ele te garante que Ele vai te limpar desse pecado que é recorrente na sua vida. É muito gostoso saber que um dia eu serei mais parecido com o meu Salvador, porque Ele garante libertar-me do poder da culpa, fazendo-me não só perdoado, mas capaz de não cair, capaz de andar em caminhos de pureza.
Nós precisamos ouvir da cruz de Cristo sempre, 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 para sermos libertos não só do medo da morte, mas do medo da culpa. Por último, destruição. Meu terceiro ponto, versículo 15. A palavra-chave é destruição. Olha o que diz o verso 15: e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Esse aqui é muito interessante. Por quê? Porque os versículos 13 e 14 falou de coisas que a gente está acostumado a ouvir. Quem de nós, em igreja evangélica há algum tempo, não ouviu uma mensagem que fala do perdão que vem da cruz de Cristo, ou do cancelamento de dívidas? São temas mais comuns. Mas um tema menos comum é quando o apóstolo Paulo explora esse lado menos conhecido da cruz, que é o lado de vitória, de triunfo, de destruir os poderes malignos. A gente ouve menos disso, mas Paulo aqui pinta de uma maneira muito bonita, muito gráfica, e eu quero tentar ajudar você a entender o propósito dele aqui. Ele usa 3 verbos de triunfo, 3: despojando, publicamente os expôs e triunfando. 3 atitudes que diz respeito à vitória, conquista e destruição de principados e potestades. O primeiro deles, despojando, diz respeito a desarmar alguém. Não é só tirar a roupa, é tirar as armas dele, é deixá-lo desprevenido, é deixá-lo sem condições de fazer alguma coisa, né? Despir de suas armas e de seu poder. O segundo verbo nos fala que a vitória de Cristo não foi uma questão privada, particular. Publicamente os expôs ao desprezo. Diz respeito à ideia de que aquilo que acontece não foi apenas secreto, alguns viram, mas foi tornado público. Então fez questão Deus fez questão de tornar isso público. E Paulo usa uma analogia bem vívida desse triunfo. Quando fala assim, publicamente os expôs ao desprezo, ele está remontando a o que acontecia quando os generais romanos ganhavam uma batalha. Era comum generais romanos desfilarem a sua vitória ao voltarem para a sua cidade natal. Eles entravam com as suas tropas, eles eram celebrados, e frequentemente os prisioneiros vinham atrás, arrastados como troféu da sua conquista, como evidência da sua glória militar. E aí todo mundo desprezava esses que vinham atrás como prisioneiros de guerra. Paulo está usando essa analogia para dizer que Jesus Cristo faz exatamente isso na cruz. Ele torna público, ele carrega consigo principados e potestades. Agora, por que eu estou descrevendo isso para você? Eu queria que você entendesse a ironia dessa cena. Porque de acordo com os evangelhos, Jesus Cristo é despido. Mas Paulo está dizendo assim, você não entendeu quem despiu quem. De acordo com os evangelhos, quem foi exposto ao desprezo e vergonha foi o Salvador Jesus Cristo. Paulo fala assim, não, deixa eu te mostrar por detrás das câmeras. Vem aqui atrás da cortina para você entender. A impressão que a gente tem é que quem foi vitorioso foram as forças do mal. Mas Paulo vai dizer, não, o triunfo foi de outro. Olha a ironia do texto. Se você lê os evangelhos sem entender a interpretação deles, sem compreender tudo aquilo que é dito, tanto nos evangelhos como nas epístolas, como no Antigo Testamento, apontando para a obra de Cristo, você vai ter a impressão de derrota. Meu pai conta que quando ele morava na cidade de Itanhaém, lá no litoral paulista, ele às vezes ia comprar carne num açougue que tinha uma pintura de Jesus Cristo, com aquela cara fraca, aquela ideia assim de quem está padecendo, não é? Aí realmente sofrendo bastante, e aí saiu um balãozinho da boca dele no quadro que dizia assim, bem que eu tentei. Essa imagem, na verdade, não é muito diferente do que as pessoas pensam de Jesus. O reverendo Hermes mencionou muito bem a ideia de que pessoas às vezes olham para Jesus como sendo o mártir da paz. É aquele que morreu porque ele queria que as pessoas entendessem amor fraterno. Ele até morreu, veja só, as pessoas crucificaram um homem do bem, da paz. Eles não entenderam a vitória de Cristo. Eles não enxergaram a vitória de Cristo. E é por isso que a gente precisa voltar a essa perspectiva da vitória da cruz. Por que eu estou dizendo isso? Porque o que me encanta na pessoa humana e divina do Salvador Jesus, como o reverendo Hermes está mostrando aqui, é o total controle dele de todas as coisas. Ao mesmo tempo que ele é homem, portanto sujeito à morte, ele tem um controle sobre a vida que não é própria de homem.
Ele fala assim: ninguém a tira de mim, eu a dou e eu posso reavê-la. Capítulo 10 do João 10, capítulo 10 do Evangelho de João. E isso é evidenciado na própria cena da crucificação. Eu quero que você lembre de um detalhe que nem sempre a gente atenta para isso. Quando os soldados vêm a pedido dos judeus para acelerar a morte, porque vai chegar no sábado, eles se assustam. Diz o texto que eles estranham que Jesus está morto. Por que eles estranham? Porque a morte de cruz não era uma morte rápida. Na verdade, a angústia de ser crucificado não é a dor dos pregos somente. As pessoas às vezes olham para aquilo, cena do filme do Mel Gibson, né? Muito sangue, muita coisa, e acham que aquela é a angústia. Na verdade, para você compreender a angústia física, sem falar do abandono do pai, para a angústia física você tinha que ter 3 dias de filme, porque é isso que angustiava na crucificação. É que você estava lá desnutrido, sendo asfixiado pelo poder do seu próprio, pelo peso do seu próprio corpo, esmagando aqueles órgãos, esvaindo as forças devagarzinho. Ninguém queria ser crucificado, porque crucificado era morte angustiante. Ela não era rápida, ela era lenta. Mas o Salvador tem tanto controle da vida, que ele olha tudo ao redor, ele vê que está tudo consumado, e ele fala: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Eu morro quando eu quero e eu revivo quando eu quero. Ele tem total controle da vida. O Salvador estava destruindo principados e potestades, expondo-os à vergonha, publicamente os expondo ao desprezo. E eu estou falando dessas coisas porque eu queria que você visse a cruz como sendo o grande exemplo de vitória de Cristo. Nós não estamos acostumados a isso. A gente está acostumado a ver assim: a cruz foi terrível, mas a ressurreição, Jesus, tará! Não, a cruz já foi evidência de vitória. E as escrituras colocam isso. Por exemplo, eu citei há pouco Jesus Cristo entrando e amarrando o valente. João 12, ele fala assim: já está na hora de ser julgado o príncipe deste mundo, quando eu for levantado da terra. Ele está fazendo menção à cruz, e ele vai julgar o príncipe deste mundo. Posteriormente, lá em 1 Coríntios 15, ele fala assim: que todos os inimigos foram postos debaixo dos seus pés. O último é a morte. Ele está falando da ressurreição dos corpos, que vai acontecer lá na frente. Mas os inimigos já foram postos debaixo dos seus pés. Ele já é vitorioso, ele não vai ser. Você não aguarda Jesus Cristo e fala assim: Jesus, vem aí, mostra a sua vitória. Ele já mostrou para você. É que você está aguardando a manifestação mais gloriosa dela, mas ela já é real, ela já aconteceu. Uma das coisas que eu mais gosto de ensinar aos meus alunos quando eu dou aula de escatologia é fazê-los enxergar que escatologia não é o que vai acontecer lá no finzinho. Nós já fazemos parte da história escatológica. A primeira vinda de Jesus Cristo já é escatológica, já é inauguração de uma nova era, um novo período. Por exemplo, eu e você ainda estamos sujeitos a envelhecimento, mas nós temos vida eterna. Eu e você aguardamos a adoção de filhos, a redenção do corpo, mas nós já somos filhos de Deus. Eu e você oramos: venha o teu reino, mas o reino já é chegado. A escritura está cheia dessa tensão entre o já e o ainda não, como a gente ensina em teologia. Mas por que isso é importante? Porque a primeira vinda de Cristo é o que faz a gente ousado para prosseguir no avanço da igreja, sabendo que as portas do inferno não prevalecem contra ela. É por isso que Paulo falou assim: gente, nada pode separar vocês do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada. Nem anjos, nem principados, nem forças do presente, nem do porvir, nem poderes, nem alturas, nem qualquer outra criatura, nem você pode se separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. É isso que ele quer dizer. Quando ele fala nem qualquer outra criatura, envolve você. Nem você se desliga do Salvador. Por quê? Porque a vitória dele é certa, ele já venceu. Ele não vai vencer, ele já venceu. E isso é o que desperta ousadia e confiança. É por isso que eu entendo um Pedro que, antes de compreender essas coisas, ele fala para Jesus: Jesus, eu não vou te negar. Então, assim, os mais fracos, aqueles mais fraquinhos que estão comigo lá, pode ser, mas eu, Senhor, te garanto. E aí quando a confissão de fé fala que às vezes Deus nos deixa na nossa tolice para enxergar o dolo dos nossos corações. No capítulo sobre providência, capítulo 5, enxergar o dolo dos nossos corações. E o texto citado é o texto de Pedro. Deus está mostrando para ele, o Senhor Jesus Cristo mostrando para ele, como o coração dele é mais ímpio do que ele entendia, mais propenso ao mal do que ele entendia.
Mas por quê? Porque o Senhor Jesus quer mostrar que a confiança, a ousadia que ele tem que ter não é em quão crente ele é, mas em quão poderoso é o Salvador dele. É por isso que ele ressurge, volta a conversar com Pedro e fala assim: tu me amas, tu me amas, tu me amas. E nas 3 vezes ele encoraja Pedro: apacenta as minhas ovelhas, cuida do meu rebanho. E aí quando Pedro, no começo de Atos, está perante o Sinédrio, e o Sinédrio fala assim: ó, pode parar de falar de Jesus, hein? Acabou a bagunça aí. Pedro ficou corajoso aí. Porque agora ele não fica assim: não, eu não sou. Ele fica corajoso, ele fala assim: olha, é importante se obedecer a Deus do que aos homens. O que fez com que o Pedro de João 20, 19, 20, 21 e o João de Atos 4, são só algumas folhinhas quem está lendo a Bíblia, o que aconteceu com esse cara? Ele entendeu a cruz de Cristo, ele entendeu a vitória, ele compreendeu a vitória. Então a frase do John Stott, que é muito legal, que eu aprendi no livro A Cruz de Cristo, ele falou assim: olha, a cruz é vitória real, é vitória conquistada. A ressurreição é vitória endossada, ratificada, confirmada pelo Pai. Jesus Cristo é vitorioso na morte e ressurreição. E por que eu estou dizendo isso? Eu queria que você entendesse que isso valia para os colossenses e vale para nós, para nos encorajar, inclusive na luta contra forças espirituais. Nós temos que ser libertos do medo de forças espirituais. Agora, por que eu estou dizendo isso aqui? Porque as pessoas olham para as forças espirituais das maneiras mais erradas, que não são bíblicas. Por exemplo, alguns gostam de olhar porque gostam do oculto, tem um certo fascínio o espiritual. Parece que gente que só caça essas coisas, busca essas coisas. A Escritura não nos permite fazer isso, mas ela também não quer que a gente seja escravo pelo medo, escravizado pelo medo. Isto é, dizer: ai, Deus me livre de acontecer um negócio desse, nunca, que Deus me livre de passar por uma situação dessa. Quando na verdade não é para ser comum, mas Deus não quer que a gente tenha temor de forças espirituais, por causa da vitória de Cristo Jesus. Inclusive, deixa eu explicar uma coisa, porque isso aqui nem sempre é compreendido. Quando a Escritura fala de forças espirituais, ela mostra uma desproporção entre Antigo Antigo Testamento, as cartas e o Apocalipse, em relação ao que aconteceu nos Evangelhos. Você já percebeu como no Antigo Testamento tem muito pouco sobre o diabo? Muito pouco, muito pouco. E nas cartas e Apocalipse também a gente vê, mas parece que o que rolou de demônio nos evangelhos assim, não cabe num livro, não cabe. E é verdade, mas sabe por quê? Presta atenção. Porque Deus queria mostrar na pessoa do seu filho total controle sobre essas hostes malignas. Ele quer mostrar que Jesus é o mesmo Deus que no Antigo Testamento tinha que dar permissão para Satanás para tentar Jó. É o mesmo Deus que dizia que ia enganar Acabe para ir guerrear, e um espírito pede permissão para enganar, e Deus fala assim: vai e serás bem sucedido. 1 Reis 22. Jesus é o mesmo Deus. Ele é aquele que chega num lugar e os demônios falam: por favor, mande para os porcos. Jesus não luta contra forças espirituais como se fossem dois fortes, e Jesus tenta e ganha, mas no sufoco. Eu costumo dizer que às vezes a gente gosta de filme assim, em que o mocinho não é muito melhor do que o bandido. É aquela cena final que eles estão lá com espada e tal, e aí corta o braço, e barriga, e ele vence no final, mas ufa, foi difícil. Não é essa história que é contada de Jesus Cristo. Ele não briga de igual para igual. Ele expôs eles ao desprezo. Ele triunfou sobre eles na cruz. Ele os enganou quando eles achavam que estavam ganhando. Quem estava ganhando era o Salvador Jesus Cristo. E é por isso que eu quero que você olhe para a cruz agora com outra ótica. Isto é, com a ótica de quem vê a vitória de Cristo e te encoraja. Você não tem que ter temor, nem de forças malignas, nem de forças terrenas que têm forças malignas por detrás. O que eu estou falando? Aquele chefe que parece que te azucrina o tempo todo no emprego. Você fala: não é possível, acho que ele está endemoniado. E a gente usa essa palavra brincando, mas a gente esquece de que eles seguem espíritos enganadores. É a mesma coisa com aquele personagem político, aquela pessoa em autoridade, em posição de poder, que a gente teme que possa tornar a nossa vida má. Eles trabalham segundo espíritos enganadores, mas a gente não tem que temê-los. Se você é nascido de Deus, diz João, o maligno não lhe toca. Eu quero terminar, e eu vou terminar com uma leitura de uma citação de um comentarista que acho que foi muito feliz. Olha só, ele fala assim: a cruz de Cristo é uma grande reviravolta na maneira comum de ver o mundo. Nós normalmente pensamos que poder é necessário para derrotar um inimigo.
mas Deus usa a fraqueza. Nós normalmente pensamos que dignidade está associado com majestade, né? Uma pessoa honrosa, digna, é uma pessoa com controle, poder. Mas Deus se gloria na vergonha do Calvário. Estamos acostumados a pensar que sucesso precisa ser assegurado, mas Deus em Cristo abraça a derrota. A maioria de nós crê que a dor deva ser evitada, mas na cruz Deus voluntariamente a aceita. Mas na fraqueza, na vergonha, dor e aparente derrota da cruz, a real vitória. Por isso que eu entendo quando o apóstolo Paulo fala assim: eu não me glorio em outra coisa senão na cruz de Cristo. É genial essa frase. Por que é genial? Porque normalmente a gente diz: não, se gloriar não pode, hein? Não pode se gloriar, isso é orgulho. Mas ele não está. Por que ele pode se gloriar na cruz? Duas razões. Primeiro, a glória não é dele, é da cruz. Ele se exalta, ele se alegra, ele fica forte por causa da cruz. E segundo, é a maior invertida da história. Você não gosta de assistir filme que no final assim dá aquela reviravolta que você fala: gente, essa eu não esperava. Pois Jesus Cristo está mostrando isso na cruz hoje, para os Colossenses há 2000 anos atrás, e nos lembrando hoje de que essa é a maior invertida da história. É daquelas que você fala assim: esse final eu não esperava. Esse final eu não esperava. A minha oração é que essa história seja contada de novo e de novo por você, e que Deus use você para fazer as pessoas encantadas com esse drama inigualável acerca da vitória de Jesus Cristo, crendo que ela é suficiente para nos livrar dos nossos medos, da morte, da culpa e de poderes malignos. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós muitas vezes buscamos caminhos para nos libertar de alguns temores, de algumas ansiedades, angústias que nós temos, caminhos que não combinam com Tua palavra. Não é incomum o Teu povo ouvir mensagem de domingo, mas por vezes buscar caminhos que não Te honram. É uma pena, Senhor, que nós sejamos tão tardios em aprender. A nossa oração é que o Senhor nos tome pela mão e nos conduza a uma maturidade espiritual, no qual nós somos alimentados com a cruz do Salvador Jesus Cristo. Nós queremos olhar para ela de novo como sendo a ótica pela qual nós enxergamos nossa vida. Faz-nos voltar para o Calvário com frequência. Faz-nos encantados com essa história de novo e de novo, para que o Senhor nos anime e nos faça mostrar uma vida que não é marcada por medo, seja da morte, seja da culpa, seja de forças do mal, mas que nós aprendamos a viver confiantes, ousados em Cristo Jesus. Oramos em nome dele.